pessoal, essa é a lição número 20 de Fundamentos. As lições de Fundamentos são um pouco mais curtinhas, cada uma delas, mas elas trazem um ensinamento tremendo. Estamos nas 4 práticas da vida cristã e agora estamos falando da última, a segunda lição da última prática, mas não que ela seja menos importante. É tão importante quanto todas as outras. Essa é a última lição objetiva de Fundamentos. E eu quero que não esqueça qual é o objetivo desse treinamento de fundamentos. O objetivo de treinamento, desse treinamento, é fazer com que a tua vida esteja alicerçada sobre aquilo que Deus diz na sua palavra. Aquilo que Deus nos orienta como nós devemos viver. Quais são as bases importantes de nossa vida, princípios de como é que nós temos que viver nossa vida. Então, a nossa vida não pode ser alicerçada e baseada naquilo, quem sabe, que nossos antepassados falaram, e se eles falaram, não tiveram alicerçados na Bíblia. Muitas vezes eles foram bons pais, mas isso não significa que eles nos ensinaram segundo a palavra de Deus. Estar alicerçado na Bíblia significa que nós não vivemos segundo aquilo que a moda dita, aquilo que as novelas ditam, aquilo que o mundo está vivendo, aquilo que é aceitável no mundo. Não. Nós vivemos por aquilo que Deus diz. Mesmo se uma lei do homem permite fazermos algumas coisas, talvez Deus diga que nós não devemos fazer, que isso é ruim. Então, mesmo que a lei permita, nós não podemos e não devemos fazer. Por quê? Porque a lei de Deus está acima da lei dos homens. Então, a base de nossa vida não são as leis dos homens, não são as ideias dos homens, não são a moda dos homens, não são a história dos homens, não é a tradição dos homens. Aquilo que deve ser a base da nossa vida é aquilo que Deus fala para nós. Então, eu quero te desafiar a sempre ter em mente que a tua vida, ela precisa ser alicerçada e baseada nos princípios daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Agora, vamos continuar com esse treinamento que nós começamos na lição anterior sobre testemunho. E o apóstolo Paulo, ele diz que ele não se envergonha do evangelho, pois sabia que o evangelho era o poder de Deus, que tremendo isso, para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, essa boa notícia, o evangelho, a notícia de que Jesus morreu, que ele ressuscitou, que ele subiu aos céus, acima de todo principado e potestade, está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, reinando eternamente sobre a terra. Isso, definitivamente, é uma notícia boa, porque Jesus venceu todos os nossos inimigos, os teus inimigos e os meus inimigos. Se eram inimigos de Jesus, como um homem, também são meus e são teus inimigos. Então, se Jesus venceu, também não ele apenas venceu por ele, mas ele venceu por nós. E agora, nós também podemos vencer, porque Jesus também venceu. Paulo sabia que não existia outra coisa, algo mais poderoso para transformar as vidas que o evangelho. Por isso ele diz, eu me orgulho. Ele se orgulhava por poder pregar uma tão boa notícia, capaz de livrar qualquer homem do seu sofrimento e dar-lhes a salvação, a vitória sobre suas fraquezas, sobre suas aflições, e trazer, sobretudo, razão e sentido para a vida, e, sobretudo, fazer com que a vida das pessoas fossem completamente transformadas à imagem de Deus. Bem, eu quero entrar mais especificamente agora no nosso estudo, porque o nosso estudo agora nos mostra como é que nós devemos testemunhar. E primeiro, nós vemos um exemplo na Bíblia. Um exemplo de alguém que Deus transformou completamente, que foi o apóstolo Paulo. Paulo foi tão radicalmente transformado que antes de ele ter um encontro com Jesus, ele era perseguidor dos cristãos, tanto para colocar em prisões, como também para fazer com que eles fossem mortos, porque
Lá no início, os cristãos eram perseguidos, eram aprisionados e muitos eram mortos. A Bíblia nos ensina que devemos estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa a razão da nossa fé e da nossa esperança. Então, devemos estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa, porque eu creio. Todo cristão deve estar preparado para contar a qualquer momento o que Deus tem feito por ele. E aqui está o exemplo de Paulo, que nos ensina pela prática que o nosso testemunho é algo muito espontâneo e muito simples. No livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos verificar o testemunho de Paulo, da conversão dele, pelo menos por 3 vezes. O livro de Atos conta 3 vezes a experiência de Paulo. A primeira vez foi justamente no capítulo 9, quando Paulo se converteu. Nos conta essa história da conversão de Paulo. No capítulo 9, desde o versículo 1 até o versículo 25, nos mostra como foi essa experiência. Que ele estava indo para Damasco para perseguir cristãos, e no meio do caminho Jesus vem ao encontro dele. E impacta a vida dele, e a tal ponto que logo depois desse impacto, ele chama a Jesus de Senhor. Ou seja, já a partir daquele momento, Jesus tinha impactado a vida dele e de uma forma radical tinha mudado a tal ponto que Jesus se tornou o Senhor da vida dele. Depois, o que nós vemos? No capítulo 22 do livro de Atos, nós vemos Paulo contando o seu testemunho num momento muito turbulento, muito tumultuado, quando ele estava sendo espancado e estava sendo preso. Então Paulo começa a contar da história. E ele conta exatamente essa experiência que Lucas relata no capítulo 9. Ele repete essa experiência. Ele conta como é que Deus alcançou ele, como ele encontrou a Deus e o que Deus fez na vida dele. E depois, mais interessante, no capítulo 26 do livro de Atos, do versículo 1 até o versículo 23, Paulo novamente profere seu testemunho dizendo que o fazia a qualquer pessoa, sendo grande ou pequeno. Paulo está dizendo, eu falo daquilo que Deus fez na minha vida, pode ser para os grandes da sociedade ou pode ser para o mais simples. Nós precisamos aprender, assim como Paulo, dar o nosso testemunho, não importa para quem, quanto, mas nós precisamos testemunhar e falar daquilo que Deus fez em nossa vida. Paulo fazia isso. Ele contava para as pessoas aquilo que Deus havia feito na sua vida. E agora, uma coisa é importante nós entender, que através do testemunho que Paulo deu, ele nos ensina como nós devemos dar o nosso testemunho também. Isso é muito importante. Nos 3 relatos de Paulo, do testemunho dele, nós vimos que esses 3 testemunhos, essas 3 histórias, elas são muito parecidas. E contada, logicamente, com detalhes. Talvez um detalhe difera um pouquinho em detalhes mesmo, aqui e ali, mas de uma forma geral, as 3 histórias são contadas da mesma forma. E assim também, cada cristão deve ter em mente o seu testemunho. Qual foi a obra que Cristo realizou em tua vida? Então vocês veem, Paulo repetia. Parece que ele tinha desenhado, parece que ele tinha projetado, planejado esse testemunho dele. E agora ele repetia isso aonde ele ia. Então, para facilitar essa compreensão de como podemos preparar o nosso testemunho e como nós podemos testemunhar, nós vamos ver o testemunho de Paulo e entender a lógica de Paulo do testemunho dele. E especialmente, preste atenção, um testemunho ele é composto fundamentalmente
de 3 partes. A primeira parte é contar do teu passado. Como assim contar do meu passado? Contar antes que eu conhecesse Jesus. Contar o fundo do poço que eu estava. Contar que eu não tinha mais esperança. Contar de que eu estava com uma vida cheia de pecado, destruída. Contar de que eu estava doente e que não tinha mais nem sequer vontade de viver. Ou seja, contar como nossa vida era. Contar o nosso passado. Depois disso, das pessoas saberem como nós éramos, agora nós vamos para o segundo passo. Como foi que nós conhecemos Jesus? E aqui é muito importante isso, porque diante de nosso passado, agora nós confrontamos, quando nós encontramos Jesus, alguém testemunhou para nós. Eu estava desesperado, fui orar, eu vim num culto. Outro dia eu estava numa cidade aí da Grande Porto Alegre, eu estava falando muito forte, o Espírito Santo me levou a evangelizar naquele momento, de contar experiências fortes que eu tive com Deus. Depois do final do culto, veio um rapaz, ficou me esperando até eu não ter outras pessoas perto de mim, e ele veio falar comigo, ele disse: apóstolo, eu saí hoje de casa para tirar a minha vida. Então eu escutei os louvores aqui dessa igreja, e fui escutando até chegar aqui. E agora, quando o Senhor pregou, eu não podia parar de chorar. E Deus mudou minha vida. Deus nessa noite mudou minha vida. Eu vou voltar para casa. Não preciso mais tirar minha vida, porque através dessa pregação, Deus mudou minha vida. Então, é isso. Como foi que tu conheceste a Jesus? Como foi que tu tiveste uma experiência com Jesus? E depois de contar como tu tiveste essa experiência com Jesus, nós temos o terceiro passo, que é dissertar de forma prática sobre os resultados que esse encontro com Jesus causou na tua vida. Ou seja, como é a tua vida agora? Antes era aquela coisa, uma vida triste, desgraçada, sem esperança, sempre pensando talvez em até próprio tirar a tua vida, quem sabe preso em vícios, quem sabe preso em muitas desgraças, em maldições. Mas agora encontraste Jesus e Jesus interferiu na tua vida e ele mudou. O que ele fez na tua vida? Quais foram os milagres que ele fez? Como ele já mudou tua vida? Como ele já transformou a tua vida? Então, isso é muito importante, nós termos em mente os 3 passos do testemunho. O que nós éramos, como nós éramos antes de conhecer Jesus, a nossa experiência com Jesus e depois, como eu sou agora, o que Deus fez na minha vida. 3 passos muito simples. Como eu era antes, o que Deus fez na minha vida, e agora, como eu encontrei Jesus, e agora, como é a minha vida depois que eu conheci Jesus. Então, para a gente evangelizar uma pessoa, agora eu quero me aprofundar um pouco mais, para que a gente aprenda como evangelizar, quais são os passos importantes numa abordagem de quando a gente evangeliza. Então, quando a gente vai levar o evangelho, vai levar o amor de Deus para alguma pessoa, vai levar a pessoa a conhecer a Jesus, é importante conduzir as pessoas através de uma compreensão de alguns fatos vitais para haver uma conversão genuína. Então, existem passos que facilitam a gente entender como é que a gente faz esse processo de evangelizar, de levar alguém a conhecer Jesus. Por isso, quando evangelizamos, devemos conduzir, são 5 passos agora, conduzir um momento de evangelismo através desses 5 passos. Sempre quando tu está evangelizando alguém, tu precisa, no teu testemunho, quando tu está falando para a pessoa, conduzir ela por esse caminho. E o primeiro passo do evangelismo é que as pessoas sejam atraídas
a Jesus. Então, como é que nós vamos atrair as pessoas para Jesus? Uma forma pode ser o teu testemunho que Deus fez na tua vida. Essa é uma maneira de a pessoa conhecer a Jesus e como ele é bom. Outras maneiras é falando aquilo que Deus fez na vida de outras pessoas, ou naquilo que ele prometeu em fazer para todo mundo, para todo aquele que crê. Esse é um momento muito especial, pois se a pessoa não for atraída para Jesus, dificilmente decidirá seguir. Eu, por exemplo, nunca passo ao segundo passo antes que eu percebi que a pessoa foi atraída. Que a pessoa disse, uau, isso eu quero para a minha vida também. Isso é muito bacana. Eu quero a minha vida nova, eu quero a minha vida transformada. Então, eu nunca vou para o segundo passo se o primeiro passo não está consolidado. E que significa consolidar o primeiro passo? Significa que as pessoas, elas foram atraídas para Jesus. E elas estão querendo vir para Jesus. Normalmente as pessoas não conseguem ver ou não sabem das promessas de Deus para a sua vida. Então nós podemos falar do amor de Deus, da paz, da alegria, como Ele cura, como Ele liberta, da solução, a resposta para todas as nossas necessidades. Então, ao perceber que aquilo que a pessoa necessita, podemos lhe mostrar que Cristo tem a saída. Quando eu vejo que a pessoa está doente, eu posso falar que Jesus quer lhe oferecer a cura. Quando eu vejo que as pessoas não têm sentido na vida, eu digo para elas, olha, Jesus deu um sentido e Jesus quer te dar um sentido na tua vida. Quando eu vejo que as pessoas estão tão destruídas pelo seu pecado, eu digo que Jesus perdoa elas e Jesus limpa o passado delas e faz das pessoas uma nova criatura. Afinal, não existe uma só fórmula, mas nós precisamos ter em mente que nós precisamos atrair as pessoas para Jesus através do conhecimento do amor dele. Então, como é que Deus, ele demonstra o seu amor pelo homem? Essa é a primeira coisa. As pessoas precisam dizer, eu quero esse Deus. Eu estou convicto de que eu preciso dele. A segunda coisa que nós precisamos ter em mente, que nós precisamos passar nesse processo de 5 passos, é que mesmo que Deus tenha prometido muitas coisas e que Ele queira fazer muitas coisas, nós precisamos fazer com que as pessoas compreendam a situação que o homem se encontra. Deus tem um plano maravilhoso para o homem, mas esse está impedido de entrar no plano de Deus pelo pecado que tem cometido. Então, o homem não consegue entrar nos planos de Deus, porque pelos erros, pelos pecados que o homem comete. A situação que o homem se encontra é de pecado, e esse pecado afasta o homem da presença de Deus. A Bíblia diz que todos os homens pecaram, e todos carecem da glória de Deus. E as pessoas precisam aprender isso, as pessoas precisam saber disso, de que Deus tem um plano tremendo, Deus quer fazer coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo as pessoas estão impedidas de chegar até Deus por causa do pecado. Isso é muito importante que as pessoas entendam, que o pecado do homem faz separação entre o homem e o seu Deus. Então, mesmo que Deus tenha algo tremendo preparado para a vida dessas pessoas, as pessoas precisam saber, precisam entender que elas estão separadas daquilo. Então, o primeiro passo, atrair, mostrar o grande amor desse Deus. O segundo passo, que apesar de Deus ter tudo isso preparado, nós não conseguimos alcançar, porque estamos separados de Deus pelo pecado. Agora, nós não paramos aí no segundo passo. Nós vamos adiante, por quê? Porque agora nós apresentamos algo que Deus preparou, uma maneira que o homem pudesse desfrutar tudo aquilo que Deus tem preparado para os homens. Porque Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, o único caminho,
Jesus não disse eu sou um caminho, Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho, o único caminho, para o homem poder experimentar aquilo que Deus tem preparado para ele. Precisa entender que Jesus morreu na cruz para apagar o pecado. Assim, todo homem que crer na morte de Jesus para o perdão dos seus pecados e se arrepender, decidindo receber a Jesus, passa a viver uma nova vida. Lembra aquelas 4 coisas que nós falamos lá em Fundamentos, que cada pessoa que quer conhecer Jesus precisa 4 passos. Primeiro é crer. Segundo, se arrepender. Crer. Depois a pessoa precisa se arrepender, que é fundamental. Depois, crer e se arrepender junto é como que uma conversão. Depois disso, ela precisa confessar, ela precisa declarar isso, porque a boca do homem fala que aquilo que está cheio no seu coração. Então agora o homem tem que testemunhar, falar, declarar com a sua boca que ele é um filho de Deus, que ele foi lavado pelo sangue de Jesus. Então, ao evangelizarmos, precisamos deixar muito claro para as pessoas que Jesus é o único caminho para a salvação. Então, o homem foi atraído, mas há o problema do pecado que impediu o homem de chegar. Mas eu tenho a boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus morreu por ti. E quando ele morreu por ti, ele levou todos os teus pecados e todas as dores. E agora temos liberdade de chegar diante dele. E agora nós podemos, se a pessoa entendeu, nós podemos levar as pessoas a conhecer Jesus e a entregar a sua vida para Jesus. Tomar uma decisão de viver uma vida com ele. Dificilmente uma pessoa tomará uma verdadeira decisão para seguir a Jesus se não tiver sido primeiramente atraída a segui-lo. Isso que eu falei há pouco. É importante que a pessoa compreenda que ela é um pecador e que Jesus é o único caminho que a leva à salvação. E quando, então, ela entender isso, que Jesus é o único caminho, então, ela está apta para avançar, e declarar algumas palavras. Eu vou aqui listar algumas palavras que são importantes que a pessoa creia, se arrependa, faça a confissão e seja batizada. Então, aqui, o que nós precisamos confessar? Nós precisamos confessar que nós cremos em Jesus como Filho de Deus, que morreu para perdoar os pecados e ressuscitou e está vivo hoje. É isso que a pessoa precisa declarar. Ela precisa crer nisso. Segundo, que o homem se arrepende dos seus pecados e de sua velha vida. Agora que nós sabemos a verdade que é Jesus, nós não precisamos viver eternamente no erro. Nós podemos ter nossa vida transformada, nos arrependendo e seguindo os preceitos de Deus. Terceiro, convidar Jesus e receber a Jesus em nossas vidas, para ser o nosso Senhor e Salvador, para nos salvar e para nos transformar. Então veja, quando nós temos esta clareza de que Jesus veio para nos salvar e ser o Senhor da nossa vida, tudo muda. Então nós reconhecemos, Jesus, tu não é apenas nosso Salvador. Muitas pessoas gostam que Jesus seja o seu Salvador. Mas a Bíblia nos ensina uma multidão de vezes mais que Jesus quer ser prioritariamente o nosso Senhor. Porque quando ele nos escolhe como os seus servos e ele é o Senhor, automaticamente aqui nós temos um compromisso. Quando Jesus é o Senhor da nossa vida, temos um compromisso muito grande com ele. E agradecer por Jesus ter ouvido a nossa oração e ter salvo essa pessoa. Então, são algo muito simples que nós temos que entender. A pessoa tem que crer que crê em Jesus, que ele está vivo, que se arrepende dos seus pecados e da sua velha vida, convidar a pessoa para receber a Jesus no seu coração e agora agradecer a Jesus por ter ouvido essa oração e ter ele salvo. Então entendam, é um processo que
que se vai. Aqui nós estamos falando crer com o coração, depois se arrepender dos pecados da velha vida, né? Convida Jesus para entrar na sua vida e agradece, porque naquele momento ele já está contigo. No momento que tu pedir para ele, ele vai vir rapidamente na vida das pessoas. E agora, nós cremos em Jesus também, que perdoa nossos pecados, ressuscita-nos dos mortos. Nós nos arrependemos, precisamos crer e nos arrepender dos nossos pecados e da nossa velha vida. Nós precisamos convidar Jesus e o receber na nossa vida como Senhor e Salvador. E, logicamente, agradecer por tudo que esse Jesus ter ouvido e ter feito em nossas vidas. E agora, o quinto passo é receber a pessoa como um novo irmão, porque a partir daquele momento, ela creu, se arrependeu e tem os seus pecados perdoados. Então, ela, uma vez sendo habitação do Espírito Santo na vida dela, ela agora pode estar muito feliz porque Jesus tirou a carga dela. Jesus veio para tirar, para nos aliviar a nossa carga. É muito importante que a pessoa tenha certeza daquilo que aconteceu. Por isso, após a pessoa ter recebido a Jesus, é fundamental que seja acolhida em amor e lhe seja dado algumas orientações básicas. Como? Então, depois que a pessoa recebeu Jesus, e agora nós precisamos orientar essa pessoa para que ela viva segundo Deus. Vamos ver algumas coisas que são importantes nisso. Que a pessoa agora se tornou um filho de Deus. Isso nós precisamos afirmar e quem sabe a pessoa precisa aprender a afirmar. Que a pessoa deva deixar a velha vida e começar a viver uma vida de vitória com Jesus. Então, se nós vivíamos longe de Jesus, agora nós precisamos entender que Jesus fez toda a obra e não há mais barreira entre o homem e Deus. Nós podemos viver uma vida vitoriosa. Então, precisamos também fazer algo muito importante, muito fundamental. E quando nós oramos, e buscamos a Deus, que a pessoa deve ler a Bíblia diariamente. Deve orar constantemente, falar daquilo que Jesus lhe fez e unir-se a uma igreja. Ou seja, ler a Bíblia é fundamental. Deve orar constantemente e falar para as pessoas aquilo que Jesus fez na sua vida. Vejam que aqui está passo a passo como é que nós vamos ajudar as pessoas a virem a ter uma vida com Deus. E agora, por fim, logicamente que nós devemos acompanhar ou discipular as pessoas. Após a pessoa ter recebido a Jesus em sua vida, é fundamental que haja um acompanhamento para que a pessoa se torne um discípulo de Jesus. Lógico. Ela começou a caminhada naquele momento que nós oramos, confessamos Jesus como Senhor, pedimos para Ele transformar nossa vida, e agora é uma transformação. E essa transformação é muito essencial porque nós precisamos crescer na nossa salvação. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos ensina esse caminho de crescer na nossa salvação. Também Pedro nos fala disso. Então, após a pessoa ter recebido a Jesus em sua vida, é fundamental que haja um acompanhamento para que essa pessoa se torne verdadeiramente um discípulo de Jesus. Se uma mãe, quando der à luz a um filho, pensar que tenha terminado o seu trabalho e deixar o bebê ali e virar para si próprio, se virar para si próprio, ou seja, a mãe deu à luz e diz, bem, agora eu fiz a minha parte, nasceu o bebê, agora o bebê é contigo. Isso é impossível. O bebê precisa da mãe, precisa de alguém que lhe cuide. Assim também, quando alguém conheceu Jesus, precisa de alguém que esteja do lado dessa pessoa. É necessário que a pessoa que tenha recebido a Jesus seja acompanhada com muito carinho e amor, fazendo com que se torne um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, agora eu quero te desafiar a ti mesmo, exatamente. Eu quero te desafiar a tu construíres o teu testemunho. Começa como eu era antes. Começa como é que antes eu vivia longe de Deus, uma vida relapsa,
uma vida, quem sabe, de muitos erros, uma vida sem ética, sem moral, uma vida que talvez tu mesmo te envergonhe, mas não tem problema. Isso é importante que tu construa, talvez coisas fortes, importantes, que toquem no coração das pessoas, que elas possam dizer, eu também era assim, eu também fazia esses erros. A segunda coisa, eu quero que tu entenda como é que tu conheceste Jesus. Um amigo te convidou, estava passando por uma situação muito difícil, e agora, um amigo te convidou para ir numa reunião de célula, num culto, ele testemunhou o que Deus fez na vida dele, e isso abriu os teus olhos, e tu foi impactado, como Deus transformou tua vida. E por último, agora, contar como é tua vida hoje, o que Deus fez contigo hoje. Tudo isso muito curtinho, máximo 5 minutos, de uma forma muito objetiva, muito rápida. Tu tem que contar tudo isso em 5 minutos. Eu sei que tu pode contar em 1 hora também, e talvez 2 horas. E aqueles que viveram uma vida muito relapsa, talvez um dia inteiro. Não para contar as desgraças, mas sim para contar quanto Deus foi bom para contigo e transformou a tua vida. Então, uma tarefa. Hoje, tu não pode escapar dessa tarefa. Construa uma ideia mental. Pode colocar no papel, inclusive, os 3 passos. Primeiro passo, como eu era antes de Jesus. Segundo passo, como foi o meu encontro com Jesus. Terceiro passo, o que Jesus fez em relação a essas coisas ruins do passado. Como ele transformou a minha vida. Então, agora encerramos essa sequência das 4 práticas de uma vida cristã. A nossa próxima lição, na verdade, é um resumão dessas 4 práticas e como aplicar elas em nossa vida. Então, só mais uma lição número 21. Então, vamos encerrar o treinamento de fundamentos. Nós aqui. Mas tu tem tantas lições para fazer e participar do grupo, corrigir as lições, desenvolver um testemunho, compartilhar esse testemunho com outras pessoas, para que todos saibam o que Deus fez na tua vida, de tão importante que é e de tanto poder que Deus tem. Ok? Eu quero ouvir muitos testemunhos lindos, muita gente falando desse poder e amor de Deus. Deus te abençoe. A próxima lição é a lição número 21, e que nós fizemos, então, um resumão de toda essa segunda parte de fundamentos que nós falamos das práticas da vida cristã. Deus te abençoe.